Esse é o segundo episódio do Onde Parar Parou, um podcast totalmente experimental, que eu tô contando com a ajuda de vários amigos, inclusive Fabão aqui direto do 4Frame Studios. E hoje eu recebo aqui minha amiga que trabalha com RH, é astróloga, taróloga e todos os zoólogas do mundo, Milena Derneca. Aí sim, muito bem-vinda, Mi. Obrigado pelo convite. Obrigado por topar essa aventura muito louca aí. E, pô, se apresenta aqui pro pessoal de casa que ainda não te conhece, fala um pouquinho de você. Tô parecendo um rapaz do RH, né, te entrevistando. É, eu tô me sentindo assim. Parece que o jogo virou. Ai, não, tá bom, vamos lá. Bom, eu sou astróloga, né? Não tive como negar isso, eu acho que desde o princípio, quando eu conheci a astrologia, foi algo que me chamou a atenção de cara, porque eu falei, como isso pode ser verdade? Né? Eu não entendia como que as coisas poderiam ter tanto sentido e combinar tanto, que eu falei, eu preciso entender isso, né? Você era muito cética antes? Sim, sempre fui. Eu acho que eu fui de extremos, na verdade. Mas vou voltar. Antes você é formada em psiquiatria, você é psicóloga? Eu sou formada em RH, gestão de RH, e eu tenho especialização em psicanálise. Então, eu sou psicanalista, posso atender, né, só com a abordagem de psicanálise. E RH eu faço pra ganhar dinheiro. Eu ganho pão ali. Você nasceu aqui em Santos mesmo? Nasci em Santos. Nascida e criada em Santos. Nascida e criada em Santos. Morei um tempo em São Paulo, mas eu sou caiçara, não adianta. Precisa da praia ali perto. Precisa. Cheirinho do mar e tal. Precisa. E, meu, como é que foi essa reviravolta? Porque, assim, você deve ter se sentido muito desafiado, assim, pra sair de um lugar pro outro, né? Pra sair ali do... Eu vejo isso muito por conta da música também, né? Porque, pô, por mais que a gente esteja ali no nosso trabalho, cumprindo nosso horário comercial, dando 100% de si ali, às vezes parece que a gente precisa de um desafiozinho a mais, uma pitadinha a mais ali de adrenalina, né? Sim. E como é que isso bateu pra você, essa curiosidade, assim? Sim. Eu acho que até um pouco, tipo, de autorrealização, né? Eu diria. Porque, por mais que tenha essa questão... da adrenalina em si, acho que pra você é muito da adrenalina, pela questão da música mesmo, né? Sim. E faz parte, tipo, acho que você precisa realmente disso, né? Sua lua em Áries, talvez você precise disso um pouco. Ela tem meu mapa, gente. Que perigo. Mas no meu caso, eu acho que com uma boa capricorniana, com lua em virgem, assim... com o sol de casa 10 no meio do céu. Eu precisava ter esse gostinho da autorrealização, do legado que eu ia deixar. Criar uma identidade própria, né? Eu acho. Então, tanto que a minha identidade como astróloga é Mica, né? Inclusive, divulga seu Insta pra galera aí, pra te procurar. Mica.astrologia. Aí sim. Né? Por favor, segue lá. Eu precisava deixar isso. Acho que eu precisava deixar minha marca, meu nome, meu legado... fazer diferença na vida das pessoas, principalmente. Hoje você vê a vida de uma pessoa mudar. Depois que você faz a leitura de um mapa, é incrível, assim. É uma autorrealização, é um calor no coração que eu acho que nada vai conseguir te proporcionar. Sim. Nem que você chegue nos cargos mais altos, assim, de um mundo corporativo, de uma empresa, você vai conseguir ter a autorrealização que te traz quando você vê que uma pessoa mudou de vida... porque ela entendeu como que a cabeça dela funcionava, sabe? Sim, eu acho isso muito legal, tipo, deixar um pedacinho da gente pro mundo, né? Sim. Seja através de alguma arte, ou seja através também dessa parte mais holística, assim, essa parte mais astrológica. Eu acho muito legal isso, porque acho que a gente tem que fazer alguma coisa na nossa passagem breve por aqui, né? Não adianta você só ter aquela vidinha by the book, né? Trabalhar, estudar, ir pra casa e... Não, morre. Você sobrevive. Uma Exato. parte sua morre. Não tem como. Não tem como. Exatamente. É muito louco isso. Eu era muito cético também com relação ao zodíaco. Aí depois eu comecei a prestar mais atenção em algumas coisas, ler um pouco mais de horóscopo, quando não... Geralmente assim, quando a gente não tem mais o que fazer e o que prestar atenção, eu falo, pô, vou ler o horóscopo lá. A gente busca internet. umas explicações meio aleatórias, né? E aí, algumas coisas começaram a fazer sentido ali, mas eu não me aprofundava, né? Pra você, como é que foi isso aí?
Olha, como é que foi? Começou num almoço de família, que eu tenho uma prima muito querida, que ela trouxe o assunto pra mesa do churrasco, que eu nem sabia meu ascendente, não sabia nada. Ela falou que meu ascendente era peixes. Aí ela me explicou o que que era, eu falei, nossa, faz muito sentido. E aí foi quando eu comecei a estudar. E aí depois... Só que eu comecei a estudar do mesmo jeito, olhando um horóscopo aqui, um negócio ali, tudo bem devagar. Aí eu entrei, eu tava com 21, hoje eu tô com 30, divulguei a idade. Hoje eu tô com 30. E aí com 21 eu tava passando por uma crise, assim, na minha vida absurda. E eu achei no arquivo do computador o mapa que a minha mãe tinha feito de mim, do meu nascimento. Olha E só. que tava falando exatamente o conflito que eu tava vivenciando naquele momento. E foi aí que me deu o start. Eu falei, meu, surreal, impossível. Como é que a astrologia tá falando de um conflito exatamente igual aquele que eu tô passando agora? Sim. Né? Eu preciso entender. E aí foi onde eu comecei a realmente estudar. Aí eu estudei em São Paulo, né? Fiz um curso em São Paulo com uma astróloga, assim, muito querida também. Continuei estudando por conta. E aí depois estudei também com uma outra astróloga daqui de Santos, também maravilhosa, perfeita. Ela tem hoje 62 e ela estuda e faz mapa desde os 15. Nossa, quando não sério? existia programa no computador, né? Porque outros, talvez. Mas assim, ela fazia na mão, no cálculo. Caraca, era surreal. Então, assim, a quantidade de sabedoria que ela traz, tanto que ela que me ensinou o tarô, ela que me ensinou astrologia. Até hoje a gente conversa. Se eu tenho dúvida de alguma coisa, porque é muito do insight, né? Então, às vezes alguma coisa não fica clara, eu volto pra ela e pergunto, a gente discute. E a filha dela também é astróloga, Que então legal. várias vezes a gente fica lá, faz um café, coloca um mapa na mesa, vamos conversar sobre o assunto. E aí a gente vai divagando, é bem legal. Sensacional, sensacional. Legal. E você já, como é que se diz? Já se deparou com pessoas assim que te procuraram para fazer algum mapa ou para trocar alguma ideia de signo assim, totalmente descrentes, e você conseguiu mudar essa visão da pessoa, como mudaram a sua também? Já teve alguma experiência assim? Olha, desse jeito assim, de uma forma muito grande da pessoa ser totalmente descrente, não. Mas eu acho que muito por minha causa também, porque eu dou essa barrada, né? Eu falo assim, meu, você não acredita, eu não vou ficar te forçando a acreditar. Mas, se você quiser, eu faço uma degustação de 5 minutinhos aqui. Se te interessar, a gente passa para uma sessão. Então, isso eu sempre faço. Essa parte, assim, eu sempre faço. Falo 5 minutinhos ali pra pessoa, você joga ali a sementinha, né? E aí faz sentido, porque não tem como não fazer. Só não acredita em astrologia quem não estuda, quem não para pra observar, quem não corre atrás de fonte de conhecimento profunda, fica na superfície. Aí realmente a pessoa não tem como conhecer ou acreditar em astrologia. Mas quem vai estudar a fundo vê que assim, não tem como, ela é real. Faz parte do nosso dia a dia mais do que a gente acha que não faz, né? É Sim. muito necessário e é muito presente também no nosso dia a dia. Principalmente o nosso amigo e tão famigerado aí, Mercúrio retrógrado, né? Pelo amor de Deus. Mercúrio, até quem não acredita em astrologia, acredita em Mercúrio retrógrado. Sim. Conta um pouco pra galera como é que funciona essa parte do Mercúrio retrógrado. Do Mercúrio retrógrado, cara, ele é uma coisa muito assim. Se você for pela questão geográfica, né, vamos dizer, a diferença é que o movimento dele fica mais lento. Então, o movimento entre a Terra e Mercúrio, né? Então, geograficamente, essa lentidão nesse processo, então, parece que ele está retrógrado, mas não é que ele está retrógrado, é que eles estão mais distantes, né? E aí, essa conexão, ela fica afetada. Então, tudo aquilo que envolve a energia de Mercúrio acaba tendo um problema, acaba entrando ali em evidência e aí aquilo começa a ficar difícil. Mercúrio fica offline naquele momento. Fica offline. E tudo, tipo, isso é o que é legal da astrologia, né? Que é o que eu falo. Tudo na astrologia tem uma base. Por exemplo, tem 1000 coisas que estão relacionadas com a energia de Mercúrio, né? Que toda aquela parte de
troca de... Tudo aquilo que envolve duas trocas, 2 pontos de comunicação, né? Então, desde, por exemplo, um poste de luz, até uma ligação no celular, até uma troca de um e-mail, até uma comunicação com as próprias pessoas mesmo, que tem um emissor e um receptor. Tudo isso que está relacionado com a energia de Mercúrio, que é essa troca, acaba tendo problema. Então, aí é onde tem problema no trânsito, porque você está indo de um lugar para o outro, acaba tendo problema na comunicação pra caramba, porque você está emanando uma coisa e a pessoa vai entender de uma coisa totalmente diferente, né? Se é um Mercúrio, por exemplo, que está fazendo ali algum aspecto com Netuno, você fala para a pessoa A, ela vai entender W, e aí é da onde começa onde que se cria-se o caos ali. Exatamente. Exatamente. E é surreal, porque se a gente for observar exatamente no período de Mercúrio retrógrado, acontecem coisas que, assim, tipo, eu já vi gente que acabou sendo presa por causa de um equívoco. Caramba! Surreal. Em época de Mercúrio retrógrado, um problema no quê? No trânsito. Ali, teve um problema com a pessoa. Não é, esse carro é meu, não é roubado. Tal. E a pessoa passou a noite na cadeia porque acharam que ela tinha roubado aquele carro. Socorro. E até ela provar, né, que não, ela passou a noite na cadeia. Nossa, que loucura. Por causa de Mercúrio retrógrado. E na defesa tava lá, tipo, fui afetado por Mercúrio retrógrado. Por Mercúrio retrógrado, exatamente. Meu, eu aprendi que na época de Mercúrio retrógrado não se faz nada. Tipo, é o stop geral. E eu acho que talvez a função de Mercúrio retrógrado seja a gente realmente ficar mais introspectivo. Olhar um pouco mais pra gente, pensar muito antes de fazer alguma coisa, porque tem muita chance de não sair como a gente planeja, né? Sim. Principalmente por depender de uma outra ponta para dar aquele resultado. É surreal isso. E é sempre, tipo, são sempre os períodos mais caóticos que tem. De comunicação, de negociação. Nossa, negociação muito. Não, assim, se eu pudesse dar um conselho... Eu não uso muito astrologia pra falar algo assim, tipo, não faça. Mas Mercúrio retrógrado eu uso. Tipo, não faça negociações em Mercúrio retrógrado. Se você vai comprar alguma coisa de muito valor pela internet, não compra, tipo, espera, sabe? Você vai querer, TDR, não tenha em Mercúrio retrógrado, não é legal, entendeu? É a pior coisa, né? Parece que todo mundo fica que nem aquela TV chiando fora do ar, sabe? Exatamente. Sem conseguir canalizar nada ali da forma que quer, talvez. Exatamente isso. Porque te exige um esforço, assim, exige 3 vezes mais do esforço. Tipo, por exemplo, vamos supor que você vai tentar pedir um aumento pro seu chefe. Você tá em Mercúrio retrógrado, já é difícil. Já é uma situação difícil que você tem que trazer ali, né? E aí você vai ter que pensar 1000 vezes em todas as possibilidades que o seu chefe pode olhar para aquela situação para que dê certo. Então, assim, se dá para esperar, espera passar, porque ele passa. Sim, né? Sim. RH e astrologia, hein, galera? Dica de ouro. Dica de milhões. Odeio esse termo. Dica de milhões. Mas é muito louco isso, né? Tipo, como afeta o movimento dos planetas, inclusive a Lua também, né? Sim. Afeta. E principalmente Marte, né? Marte também dá uma atiçada na parte de discussões e brigas e guerras e... Dá. Por que isso? Conta pra gente. Por que você acha que isso interfere tanto? É verdade, Marte, eu lembro que você falou uma vez. Eu lembro disso. Quando Marte entra em Áries, aqui o bicho pega. O caos que era, eu lembro. Quando você falou isso, eu lembrei. Sim. Sim, e esses planetas, principalmente porque eles são os planetas mais próximos da Terra, né? E eles são planetas sólidos, né? Tá. Então, tipo, Saturno, ele é gasoso, por exemplo. E aí são energias que começam a ficar mais... não ficam tão fortes, né? Ficam, tipo, no ar, vamos dizer assim, entre aspas. Mas os outros não, são energias mais densas que a gente consegue ter mais... sentir mais, né? Então, a Lua... O processo da Lua é lindo, né? Eu sou suspeita pra falar. Sim. A Lua, ela muda de signo de 2 dias em 2 dias e meio... E ela fala sobre as nossas memórias e os nossos, e os nossos sentimentos e os nossos impulsos, né, inconscientes. Então, tipo, considerando que toda ação de Marte vem de um impulso inconsciente, que é a Lua, a ideia dela mudar de signo de 2 dias em 2 dias e meio é para te trazer consciência daquele signo para você poder pensar melhor antes de tomar as suas ações.
Entendi. Né? Então, a ideia da lua é esse processo. E aí, conforme ela vai mudando de fase, ela vai trazendo para você uma consciência do, por exemplo, uma lua minguante em Leão. Como que é uma energia minguante em Leão dentro de mim? Aí você começa a entrar em reflexão nesse processo, né? Uma lua cheia, não, então eu preciso me expor, mas eu tô conseguindo me expor? Tô me sentindo o suficiente para me expor? Não, então talvez eu tenha que olhar um problema de autoestima que eu tenho. E aí por aí vai. É muito louco isso, porque a cada 2 dias ela muda de signo e ela tem um ciclo de 28 dias, é isso? Exatamente. Cara, que potência, né? Muito. Não, muito. Que potência. Muito. E ela tá relacionada esse ponto, né, da maré, né, que é o que a gente fala que é muito verdade, e ela influencia toda a água, né, todo o contexto, tudo aquilo que envolve água. Sim. Então, por isso que muitas mães acabam dando à luz, né, quando a lua muda. Então, geralmente as mais fortes, lua cheia, lua nova, que é a mesma linha de raciocínio da maré, né? Só que muitas pessoas esquecem que o nosso corpo, ele é mais de 80%, sei lá, feito por água. Então, não tem como a lua não te influenciar. Sim. Ela vai te influenciar. A gente está falando do mesmo princípio energético. O princípio energético é átomo. Atenção, pessoal da física quântica. Então, tipo, é muito louco as pessoas não acreditarem no negócio que, pra mim, é física. Total. Por mais que falem, uma pseudociência. Cara, não tem como. Tá comprovado. A astrologia, ela veio antes da astronomia. Porque a astronomia, ela só veio porque existia alguém que observava todo o movimento da natureza, das constelações, das estrelas, as estrelas móveis, as estrelas fixas, para entender o que era planeta, o que era estrela, as estações do ano. Vieram das civilizações pré-colombianas ou não, do Egito? Eu não lembro essa parte. Olha, da origem. Eu não vou saber. Sideral. Eu vou saber te dizer, mas eu tenho uma teoria minha, que aí, assim, é uma coisa muito minha mesmo, que eu acredito muito que a mitologia não é mito, que a mitologia é uma verdade muito grande, que é como se todos nós realmente fôssemos deuses, né? E hoje a gente tem o poder de todos esses deuses dentro da gente, né? Porque antes nós realmente éramos deuses, né? Os deuses, eles eram meio humanos, meio animal, meio, né? Misturavam um pouco dos dois. Só que a gente não sabia lidar com as energias da forma correta, né? Então, a gente não sabia lidar com a energia do poder. Então, existiu sempre um princípio que tomava conta de tudo isso e foi fazendo a gente, entre aspas, reduzir até a gente conseguir lidar com o poder, né? E até hoje a gente não sabe lidar com o poder. É isso que eu ia falar. Acho que a gente precisa reduzir um pouco mais. Exato. E tem uma galera aí que tá exagerando na dose. Exatamente. E a gente... E é por isso que a gente vive numa sociedade hoje que tem tantas pessoas com um problema baixo, um problema tão grande de autoestima, melhor dizendo, né? Então, as pessoas têm esse problema com a autoestima e elas não sabem sair dali, falta autoconfiança, porque é toda uma energia do princípio do poder, Sim. né? E aí a vida dela automaticamente não flui, e outras pessoas que têm tanto poder e acabam não sabendo lidar com esse poder que elas têm, acabam tomando decisões tão erradas e fazendo coisas tão erradas, né? Então, eu acho que se for para colocar um princípio, né, seria isso. Da nossa geração, o que você acha que afeta muito a autoestima da galera? Da nossa geração? Olha, eu acho que a nossa geração, ela tá num meio termo do sentido de, por exemplo, assim, os nossos pais, eles foram ensinados a não sentir nenhum tipo de dor, né? Então, a não olhar a dor. Você é criado para trabalhar, você é criado para ter uma família, então colocaram muitos padrões, né? E aí a nossa geração veio para poder viver um pouco disso, porque a gente precisa disso ainda. Sim. Só que ao mesmo tempo a gente não consegue mais calar certas dores. A gente questiona muita coisa também. A gente questiona muita coisa. Só que eu acho que uma geração mais pra... A geração dos 20 e poucos. A gente tá na geração dos 30, vamos dizer assim. A geração dos 20 e poucos, eu acho que acaba às vezes sentindo demais.
E é daí onde vem, tipo, por exemplo, os suicídios, vamos dizer assim. Porque a nossa geração, eu acho e eu entendo que ela tem o papel de fazer a gente sentir as dores que a gente tem, só que ao mesmo tempo trazer uma resolução para elas. E não só sentir. Tá, eu sinto, eu acolho e eu faço o que com isso? Né? Porque senão a próxima geração, ela vai sentir, inevitavelmente. Ela tem que sentir. Só que se a gente não fizer essa função de corte, eu acho que é onde a gente pode mudar o mundo, né? Eu acho que a próxima geração vai sentir demais. E eles trazem já. Se você for olhar... talvez não vão saber o que fazer com aquela dor, né? Não sabem. E eles trazem uma certa ingenuidade. Se você for parar pra ver... a malícia que, por exemplo, eu com 12 anos até os 15 tinha... hoje, de 12 anos a 15 anos, é uma criança. Sim. Ainda carrega essa ingenuidade, sabe? Sim. E não acho que o jeito que foi feito comigo foi um jeito certo. Não acho isso. Mas eu acho que a minha função é tentar mostrar para essas pessoas, e eu acho que a astrologia é uma ferramenta incrível de autoconhecimento, para justamente acolher a dor e ressignificar a dor, sabe? Senão, realmente, vai doer demais, você não vai aguentar. Sim. E não é ignorando, né? O grande ponto também, eu acho que a astrologia é sensacional, né, pro ser humano. Mas o que você acha? Eu vejo que é uma ferramenta que acaba chegando tarde pra gente. Por exemplo, essa galera de 21, 22 anos, pelo menos na minha época, eu não procurava. Você acabou procurando, né? Mas eu não procurava e não tinha muita noção disso. Mas eu procurei depois, de quantas crises. Depois de quantos fundos no poço que eu cheguei. Sim, eu acho que, tipo, por mais que a gente tenha agora essa disseminação de conteúdo por rede social e etc., eu acho que ainda demora para atingir essa galera mais nova, assim, dos 20 e poucos anos, né? E é uma ferramenta super importante e útil para eles também. Sim. Porque hoje em dia é tudo Instagram, YouTube, TikTok, né? Então, o que você acha? Como é que você acha que dá para alcançar esse público sem fazer dancinha do Zodíaco no TikTok de 15 segundos? Eu acho que dá para começar com a dancinha do Zodíaco de 15 segundos. Desde que não seja Mercúrio retrógrado. Desde que não seja Mercúrio retrógrado. Mas é porque... Não, isso é uma pauta legal de falar, porque é a nossa realidade, né? Hoje, a astrologia é assunto de mesa de bar, né? As pessoas conversam sobre isso. Sim. Por um lado, é bom pro astrólogo, porque eu consigo vários clientes, né? Nos vários aí e tal, muito networking. Mas dá uma banalizada no assunto, né? E aí, quando chega também, as pessoas não entendem a astrologia na profundidade que ela tem. E aí, quando chega para trazer para essas pessoas, para esse público dessa idade, é muito difícil, porque é aquele conceito... por exemplo, ninguém aprende educação financeira na escola. Sim, é verdade. Eu acho que vai na mesma linha. Tudo aquilo que você precisa é realmente aprender para te fazer uma pessoa melhor, mais evoluída, mais dona de si, mais autorrealizada. Você não aprende na escola, né? E aí, eu acho que vai muito dos pais, realmente... Passar isso como um valor, sabe? Como um legado que você vai deixar pros seus filhos. Porque, de alguma forma, foi o que a minha mãe fez comigo, né? Ela salvou o arquivo ficou salvo, ela sempre gostou desse tipo de coisa. E trouxe pra mim, e aquilo me trouxe uma clareza muito grande, né? Até porque... Aí entra um pouco da psicanálise, né? A psicanálise, ela traz que, de alguma forma, você sempre busca pai e mãe. Sempre. Em tudo que você faz. Você sempre busca pai e mãe. E aí, a astrologia, ela te ajuda muito na função da mãe, no contexto de espiritualidade, né? Porque se você denominar uma figura espiritual como mãe, você vai procurar meios ali de se espiritualizar como mãe. Então, uma mãe de santo... algo ali, né? E aí a astrologia, ela entra nessa infinidade de possibilidades de mãe, entre aspas, né? Que você pode ressignificar a sua mãe interna, né? E o pai, exatamente da mesma forma. Se você considerar que a sua figura espiritual, que você mais se identifica, é o seu pai, né? E de repente você conseguir trazer esse conhecimento.
Só que se torna, na verdade, uma forma de você conseguir ressignificar essas figuras dentro de você e não acabar projetando, por exemplo, num chefe. E não acabar projetando, por exemplo, num relacionamento e confundindo os papéis. Sim. Né? Num amigo. Você acaba ressignificando isso internamente e tendo uma fonte própria que volta pra você de alguma forma. E que é um processo extremamente delicado e demorado, eu acho, né? Eterno, na verdade. É. Porque acho que a parte mais difícil é você reconhecer o que você precisa melhorar e ressignificar. Porque eu acho que também a astrologia, que nem você falou, ela traz um novo significado para velhas coisas. Sim. Que a gente está acostumado a lidar. Sim. E a partir do momento que você enxerga esse ponto de transição, você fala, pô, eu tava fazendo tudo errado. E aí você tem que fazer, prestar atenção naquilo para evitar de cometer os velhos erros. Você tem que cometer novos erros, mas os antigos você tem que deixar de cometer. Porque eu acho assim, o que eu percebo também, quanto mais você presta atenção nas coisas cíclicas que acontecem na sua vida, você tem o poder de interromper aquele ciclo a qualquer momento para que ele não se repita de novo. Sim. Conhecendo as consequências e as causas. Porque muitas vezes, principalmente vai em relacionamento, pô, eu vou entrar no relacionamento já esperando que não vai dar certo, sabe? Então, mas por que não dá certo? Às vezes não dá certo por causa da gente mesmo. Porque a gente não ressignificou algumas coisas, porque a gente não entendeu ali o nosso papel dentro daquilo, não entendeu como que a gente reage a situações que a gente poderia reagir diferente. Isso reflete no trabalho também, como eu reajo a uma crítica, como eu reajo a um feedback, como eu reajo às vezes a algo que é delegado a mim e talvez eu não consiga cumprir. Às vezes a gente procura sempre apontar para o outro antes de ver a gente. Sim. Né? E eu acho que isso... A astrologia, a espiritualidade, até a própria psicanálise ajuda a gente muito a ver de outros pontos, né? Essas situações e enxergar novas formas assim, de agir perante a isso, justamente para romper alguns ciclos. Sim. E não é fácil romper ciclos, né? É bem difícil, bem difícil. Não. Qual que foi um dos ciclos mais difíceis que você já passou de romper, assim? Nossa, que pergunta! Tô pegando no ponto da psicanalista aqui. Um dos ciclos mais difíceis que eu já passei... Nossa, tem inúmeros ciclos difíceis, assim... É que geralmente a gente entende que o ciclo ele se torna difícil, né? Por que é um processo difícil? Existe uma transição grande que a gente tem que fazer do ego pro auto, né? Então, a gente sai de um modelo de egocentramento para um modelo de o conceito da autoestima, sem dizer que, é passar creme à noite e, sei lá, beber sozinho, né? Sim, liberdade de solidão. Liberdade de solidão. Não, é uma mudança de visão. Eu paro de achar que eu sou uma pessoa egocentrada para trazer o contexto de que eu sou uma pessoa autorresponsável. Eu sou uma pessoa que eu tenho domínio sobre a minha própria vida, né? Sim. E o egocentramento, não. Quando eu trago a visão egocentrada eu ainda acho que as coisas têm que ser feitas para mim, que as pessoas que estão na minha vida estão de alguma forma ali para me servir, né? E esse processo é um processo muito, muito... Ele é um processo eterno, na verdade, que a gente faz... Só que tem um divisor de águas, que é o retorno de Saturno. Eita! Pior que o Mercúrio retrógrado é o retorno funciona de isso? Saturno. O retorno de Saturno, ele é o responsável por fazer essa divisão na nossa vida. Sair da visão do ego para ir para a visão do auto. Porque é quando você precisa incorporar essa autorresponsabilidade e fazer esses devidos cortes que você falou. Porque você tem que abdicar de certos ganhos que você tem para assumir que você vai ter que pagar preços. Então, você começa a fazer uma conta emocional, né? Então, eu vou deixar de ter certos ganhos para assumir e pagar determinados preços. Então, por exemplo, eu acho que hoje, né, um dos cortes mais difíceis assim que eu faço é pagar o preço de ter que me desprender de determinadas pessoas. Então, eu corto isso para ter o ganho
né, de ter pessoas ali que realmente fazem mais sentido pra mim. Uhum. Esse é o ganho que eu quero ter, né? Só que eu tenho que pagar um preço da solidão nisso. A solidão, ela tá no meio do caminho disso. Sim. Eu não posso querer pular a etapa da solidão, né? Então, eu acho que esse foi um dos cortes mais difíceis que eu fiz. Eu abri mão do ganho de estar sempre em volta de outras pessoas, de ter muitos amigos, para passar por um período ali de solidão, né? Tipo, que não me mata, me fortalece. Então, tomar até o último gole do veneno dessa porra pra poder estar com as pessoas certas, né? E aí, atribuir as devidas profundidades nas relações, que eu achava que fazia sentido. Mas acho que a solidão foi o pior, assim. A solidão acho que é um deserto necessário, né? Da gente frequentar. E a pior parte é que não é uma vez só. Não. Né? É várias vezes. Tipo, eu acho que essa parte da solidão acaba sendo um preço que a gente paga para poder rever algumas escolhas. Porque, eu já passei também por vários períodos, assim, de solidão. E tem um lado bom e tem um lado... Os dois lados são bons, mas às vezes um lado bom acaba sendo meio... não tão bom. Porque quando você sai da solidão, você sai muito mais fortalecido. Sim. E muito mais consciente do que você quer. E às vezes, por você aumentar a sua régua de consciência, você acaba não aceitando menos daquilo que você aceitaria talvez antes de entrar na solidão. Sim. Tipo, alguém que te ofereça uma proporção menor do que você quer aceitar. Antigamente, antes de passar por essa solidão, a gente até poderia aceitar, tentar se diminuir para caber num espaço que a gente não cabe. Isso acaba gerando, tipo, N transtornos e dor de cabeça. Mas depois, e aí vem um outro exercício também que eu aprendi na terapia, que o não, às vezes, principalmente depois de sair de uma solidão, o não que você diz para uma outra pessoa acaba sendo um sim gigantesco para você e para todo o processo que você está passando. Né? Isso eu acho muito, muito, muito válido. Às vezes, você dizer não para uma situação que você não está disposto a passar de novo, você dizer não para pessoas que talvez não te acrescentem mais como você achava que acrescentava antes. E é muito louco isso, né? E aí, não sei, acho que na psicanálise também, você já analisou casos assim, já se aprofundou muito nisso? Como é que foi isso para você? Sim. Sim, e o mais difícil é você entender, que é o que eu acho que é o papel de qualquer ferramenta de autoconhecimento e de processo terapêutico, astrologia, psicanálise, tarô, é que tem um pulo do gato nisso aí. Porque que é essa mudança de visão do ego pro alto. Isso precisa existir. Porque o que acontece? A gente tem, num modelo de pensar egocentrado, um modelo infantil, que é o quê? O extremismo. Então, eu acho que para eu dizer não para aquela pessoa, eu tenho que dizer não para ela inteira. Exato. E aí eu vou lá e tiro ela da minha vida. Sem a consciência de que talvez eu pudesse dizer não para ela em alguns pontos e dizer sim em outros. Sim. Só que se eu não faço essa transição do ego pro alto, né, eu acabo dizendo não e tirando uma pessoa da minha vida que talvez eu não quisesse ter tirado. Sim. Porque você não sabe dar a proporção para aquilo. Exatamente. Entende? Eu acho que esse é o ponto do amadurecimento, né? E eu vejo que muitos relacionamentos, na sua grande maioria, seja de amizade, seja de trabalho, seja entre relacionamento amoroso e tal, eu vejo que muitos acabam se rompendo justamente por causa disso, né? Porque você Precipitações? É extremismo. Extremismo. Tipo assim, a pessoa ela faz algo pra você que te machuca, que te magoa, que não é certo, que de alguma forma faz com que você se sinta violado, e aí você tira ela da sua vida de uma maneira extrema, tipo, te tirei da minha vida, entendeu? Sendo que você queria aquela pessoa na sua vida. Então, de repente, se você tivesse a calma, né, de racionalizar melhor aquela emoção, Lua em Virgem, racionalizar melhor aquela emoção, aquele sentimento, e dar a devida proporção pra ele, pra falar assim, ponderar olha, tudo ali. X, Y, Z, eu não quero mais. Dá pra mudar? É X, Y, Z.
isso aqui que você faz, puta, é incrível, é sensacional, amo isso que você faz, admiro. Só que se você não mudar isso, a gente não vai conseguir seguir. Exatamente. Entende? Aí, a partir daí, porque aí fica tudo muito mais justo, mais claro, mais transparente. Cartas na mesa, né? Exato, e aí a pessoa tem o direito de falar, olha, isso aqui, puta, eu não quero. Uhum. E aí você fala, então tá bom, então, né? Só que, claro, que tudo isso precisa ter muita calma, porque nem sempre tudo isso vai ser verbalizado. Sim. Muitas vezes as pessoas, elas acabam verbalizando uma coisa e fazendo outra. Uhum. Então, você, dentro da sua visão auto, não mais ego, entende? Sim. Tem que fazer esse balanço, né? Então, bom, por mais que a pessoa falou... Porque muitos relacionamentos abusivos vêm daí, Sim. né? Tipo, por exemplo, a pessoa fala que... Vou dar um exemplo, né? Eu sei que acontece em homem, mulher, independente, mas assim... A pessoa chega e fala assim, você é muito linda pra ficar saindo com esses shortinhos. Tipo, não faz sentido nenhum, só que a pessoa tá falando isso como um elogio. Então a mulher vai falar assim, nossa, realmente, eu sou linda demais pra ficar saindo com esses shortinhos. Aí o cara fala assim, não, mas você é minha mulher, eu quero você só pra mim, você é só minha, você... tal. E aí a mulher se sente como, né, o ego lá em cima, só que tá sendo podada. Então, eu acho que a diferença de quando você sai da visão ego para auto é justamente disso, né? É você saber falar... E muitas vezes, até eu acho que esse exemplo, ele é bacana, porque a sociedade, ela é machista, culturalmente Total. Machista. Sim. E aí, quando é você histórico, pega... Né? Isso é histórico, é ancestral. Uma raiz muito forte isso. É surreal. Eu acho que melhorou muito, né? Nessa última geração, nesses últimos tempos, até acho que por dar mais voz a pessoas que precisavam ser ouvidas de fato, né? Sim. Criou-se uma consciência muito grande, de, sei lá, de 10, 15 anos pra cá, mas ainda tem muito o que melhorar ainda. Tem muito o que melhorar. Sim. Muito. E isso é uma das coisas que a gente conversa muito na roda de meninas, porque assim, todas elas vêm com um carinha que apresentou um comportamento machista em algum momento. E realmente, a gente não tem que passar pano pra machista, não é isso. Mas a gente tem que entender que é uma coisa cultural e você fazer a sua ponderação de quando o cara vem e te verbaliza isso da primeira vez, o que você faz, né? Você consegue levantar e falar com ele, falar, olha, até aqui você vai, até aqui não gosto Exato. disso, né? Você consegue trazer? Porque eu entendo que, de alguma forma, a sociedade... ela vai tender aos homens terem esse tipo de relacionamento, né? E ter esse tipo de ação e esse tipo de comportamento dentro de um relacionamento. E aí vai da mulher ver se realmente, ela falou uma vez, o cara parou, como é que foi a postura do cara depois, né? Só que pra isso ela não pode estar, realmente ela não pode estar emocionada ali. Sim. Porque se ela estiver emocionada ali, ela não vai conseguir fazer isso. Ou ela aceita ou ela rompe de uma vez. Entende? Sim. E às vezes ela vai tirar uma pessoa da vida dela que ela não queria ter tirado, né? E aí a bola de neve só aumenta. Exato. E beleza, tudo bem, não é uma coisa que depende só dela, né? A gente entende que é uma mudança de comportamento e às vezes a outra parte também é justo que a outra parte fala, olha, eu não consigo. Eu sou machista mesmo, eu acho que tem que ser assim mesmo, mulher minha não vai sair de shortinho mesmo. E tudo bem. Então ele vai ter que encontrar uma mulher que isso pra ela não seja importante. Sim. E aí vão ter outras lutas. Sim, né? com Não vai certeza. deixar de ter. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que é isso. Mas é algo que está muito enraizado realmente na nossa sociedade. E é que nem você falou, eu acho que alguns comportamentos acabam criando situações, né, de abusividade ali. Situações abusivas, talvez. E o que eu percebo também é que nem aquilo que a gente estava falando, né? A gente tem muita dificuldade de dizer não para outras pessoas ou para situações que a gente não quer passar. Então, forçar um sim ou forçar aquele, talvez ele mude com o tempo, talvez ela mude com o tempo, isso só gera ansiedade para aquela pessoa que está passando. Para outra que tá cometendo aquilo ou dizendo aquelas regras, tanto faz. Entendeu? Sim. Isso é muito louco, né? O quanto a gente tenta se colocar em lugares que a gente não cabe e paga um preço muito alto por isso, né?
Não, total, total. E entender que talvez a pessoa não... É isso que eu tô falando, talvez a pessoa não vá mudar mesmo. Exato. Aliás, eu acho muito difícil as pessoas mudarem. Elas tentam melhorar e aprender com algumas coisas, mas mudar mesmo, eu acho muito difícil. Precisa de situações muito extremas, assim, pra rolar uma mudança real. Não, e é muita coisa, por isso que eu falo que você tem que racionalizar muito, porque também, se você quer mudar tanto a pessoa assim, talvez você nem goste dela. Exatamente. Né? Isso é um ótimo ponto. Isso é um ótimo ponto. Talvez você esteja idealizando alguém ali que não exista. Sim. Né? Tá projetando nela uma coisa que é da sua cabeça, que você... Que você queria que fosse. Exato. Você queria que fosse assim. 100% expectativa, né? Total. Até porque isso é muito natural no movimento de paixão, né? Se for pra falar de um relacionamento. Quando você se apaixona, você tem a tendência de agir do jeito que a outra pessoa quer que você age. Por quê? Porque você quer conquistar. Uhum. O ser humano é assim. Sim. Não existe ferramenta melhor e maior do que essa dentro de um contexto de sociedade. Você saber persuadir ali a pessoa que você precisa conquistar, independente do contexto. Uhum. Porra, numa entrevista de emprego, a pessoa, se tu não fizer força pro entrevistador gostar de tu, cara, ele não vai gostar. Exato. E aí, tua vida profissional, entendeu? E, tipo, relacionamento é a mesma coisa. Uhum. Só que relacionamento envolve paixão, né? E aí, tipo... É a flor da pele, paixão é movimento, paixão é Marte, paixão é ação. Paixão é Marte. Paixão é Marte. Tem gente que acha sabia. que paixão é Vênus, mas não. Sério? Paixão é Marte. Que loucura. Paixão é Marte. E você precisa da aprovação do outro, né? Pro outro gostar de você e querer ter você por perto. Então, você vai ali se adaptar. Só que aquilo ali uma hora vai passar, né? Se você tem um autoconhecimento que você busca sempre, beleza, isso passa mais rápido, você consegue fazer esse balanço emocional mais rápido. Ali pra lidar. Exatamente. Agora, se não, se você é perdido nisso, se você não olha pra isso, você vai acabar se enfiando em relacionamento atrás de relacionamento. Entendeu? Procurando resposta em outras pessoas, procurando o que você quer ouvir de outras pessoas e não vai estar 100% ali consciente do que você quer. Sim, porque uma hora seu organismo vai gritar. É isso que eu falo. O seu organismo ele vai gritar. Você não vai conseguir viver numa relação abusiva por muito tempo, a não ser que o seu ganho seja extremo. Se o seu ganho for extremo, aí é quando a gente fala que a pessoa se acomodou. Tá. Entende? Porque a pessoa tem um ganho ali extremo que é muito maior do que a força dela de vontade de mudar. Né? E quando eu falo um ganho, significa uma zona de conforto. Não estou falando necessariamente financeira, mas qualquer coisa que para ela seja confortável e necessário, ela tem ali. Né? Mesmo que tipo, ela passe por situações que ela não concorda. Né? Mas o ponto é justamente esse, é você fazer esse balanço para você entender o que é paixão, o que é amor, o que precisa para você construir um amor, né? E aí, por isso que muitas pessoas não conseguem relacionar, porque essa profundidade, ela é necessária. E as pessoas têm medo de se entregar hoje em dia, têm medo de conversas difíceis, né? Sim. E parece que se entregar hoje em dia é um sinal de fraqueza. Sim. Pelo menos é meio que um estereótipo que o pessoal costuma utilizar, né, ultimamente. Sim. Quando você assume um relacionamento, quando você decide dar um passo mais sério com alguém, conhecer alguém mais profundamente, parece que você está sinalizando um sinal de fraqueza para a galera que está ali no seu dia a dia, ali na sua rodinha. Vira meio que uma chacota. Não sei o que, tá namorando, papapá. E aí você fala, e qual o problema? Sim. Meu, essa resposta é maravilhosa. Tipo, qual o problema? A pessoa fala, então, não, nenhum. E, tipo, talvez aquela pessoa também queria muito estar ali naquele lugar. Mas com toda certeza. E só sabe, tipo, ficar apontando e zoando ali. Sim. Meu, eu acho que isso é um jeito muito sagaz de acabar com qualquer bullying, pra qualquer tipo, sabe? Tipo, seja com qualquer tipo de preconceito, de paradigma. Meu, você fala assim, e daí? Sabe? Sim. Tipo, alguém vai zoar, você é viado, você é gay? Sim, sou, e aí? Tipo, o cara não tem mais o que falar, acabou, velho. Acabou. Exatamente. Você fica retrucando, não, você vai falar, sou. Pô, chega pra um cara que é gordinho, você é gordinho, ele vai falar, sou. Tá vendo eu magro aqui? Não. Sim. Acabou, sabe? Tipo,
você quebra ali. E aí, tipo, meu, aceita ou vaza, saca? Tipo, Sim. eu acho que falta muito isso nessa nova geração, tipo, nessa nova galera que tem um poder de voz tão grande que é a internet, que você publica qualquer coisa ali, tem um grande número de consumidores, que, meu, ai, o pessoal gosta de problematizar um monte de coisa. Ai, por que isso? Por que aquilo? Não, mano, é isso mesmo, tipo, aceita, velho. E vai batalhar pelo que é teu, sabe? Tipo, não Sim. fica se milindrando, baixando a cabeça e tal. Vai pra frente, velho. Vai pra frente, usa isso como gasolina e vai. Não, mas é muito o que dizem, né? Tipo, a liberdade tá no foda-se que você não diz, né? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Tipo, foda-se. Eu sou assim. Exato. E é muito engraçado, porque geralmente as pessoas que falam isso são pessoas que gostariam de ter a mesma postura que você tem, só que não querem pagar o preço que você paga Exato. por ter a postura que você tem. E é caro. Que é caro, não é barato. que é caro, não é barato. Não, só nem a um gente sabe as noites de Exato, solidão exatamente. que a gente paga ali pra ter a postura que a gente tem. Porra, exatamente, entendeu? meu, exatamente. Até, pô, eu vejo isso com relação à música, né, a show, a discotecar e tudo mais. Às vezes o pessoal me vê tocando numa festa um pouco mais, tipo, hypada, né, que nem eles falam. Ou me vê tocando com uma galera que já tem um destaque na música, principalmente e tal. Eles acham que isso acontece da noite pro dia, sabe? Tipo, e querem uma oportunidadezinha pra estar ali, usufruindo daquilo que eu tô passando, só que sem ralar metade, sem gastar metade da sola que eu gastei pra chegar lá, entendeu? Aí você fala, filhão, você quer uma oportunidade? Quer estar aqui em cima? Então vai lá, faz. Faz igual, ou melhor, faz. Sim. Faz, porque eu vou ter o maior prazer em ver você fazendo bem. Só que não vai fazer. Porque tem coisas que, tipo assim, só você passando antes pra você chegar ali e dizer, pô, essa é uma situação que agora eu tô pronto pra passar. Que, meu, pô, vai pegar um exemplo aqui. Você subir num palco com 15 mil pessoas te olhando lá de baixo. Você tocar. Nossa, Mano, eu sei que, tipo assim, pode ser pequeno pra alguns outros artistas, pô, que já tocaram em diversos palcos, mas pra mim ali, na época que eu tava com a minha outra banda, a gente vinha de shows que, pô, eram 200, 300 pessoas, dependendo da festa, surreal, 400. cara. Mas, cara, eu vou te falar, 15 mil vozes chegando no palco, cantando junto com a música que você tá tocando, porra, você fica meio intimidado. Você trava nas duas primeiras músicas, você tá muito tenso. Depois passa muito rápido, saca? Lógico. E aí, pô, me dá uma chance, deixa eu tocar. E pá, não, vai lá então, toca. Talvez a pessoa se atrapalhe inteira, talvez ela faça feio, talvez ela não esteja preparada, não é nem tecnicamente, mas emocionalmente, para se sentir confortável numa situação de extrema pressão, né? E eu acho que, meu, isso... É por isso que você vê tanta gente querendo crescer tão rápido e dando errado muito rápido antes de dar certo. Né? Não quer passar pelas etapas, pelos processos, pelos pequenos degraus ali que você tem que percorrer sem pular nenhum. Porque quando você pula esse degrau e chega lá na frente, você não fez aquele cursinho ali, não passou por aquele aprendizado, não importa, tipo, a altura que você esteja, você vai ter que descer para aprender aquilo. Né? E a queda vai ser grande. O retrocesso dói. Tipo, você você retroagir, desapegar de várias coisas que você conseguiu para aprender algo que você precisa, para depois conquistar com mais mérito, reconquistar com mais mérito ainda, meu, é doído. Sim. Você baixar a cabeça, colocar ali o copinho da humildade, mandar para dentro e falar, pô, realmente eu preciso estudar mais um pouco isso aqui para ir um pouco mais para frente. Sim. Porque me falta. Isso é muito louco, né? Tipo, isso Sim. é muito... É um aprendizado, tipo, que caleja, tipo, deixa a marca, mas é extremamente necessário para você conseguir chegar onde você quer. Né? Sim, e tá relacionado com aquela questão do ego e do auto, de novo. Sim. Porque a pessoa sai do egocentramento, que é onde ela tem a expectativa de como ela queria que fosse, pro auto, que é assim, não, a realidade é essa, e aí eu tenho domínio. O que eu faço? Por onde eu começo? Exatamente. Né? E aí, isso aconteceu muito comigo, tipo, na transição de carreira, né? Que foi uma das coisas que a gente conversou. Porque a ideia que eu tinha, né? E o que todo mundo sempre me falou... Meu, Milena, você é uma boa com astrologia, meu, é um assunto que tá super em alta, vai dar super certo, por que você não vive disso? Você vai fazer mau sucesso, é só Instagram, marketing e tal, que não sei o que lá. E, meu, eu fui, só que aí eu vi que, assim,
eu não estava preparada para só isso, né? Não no sentido de tamanho, mas no sentido de estrutura interna para a instabilidade que se pede, por exemplo, uma vida autônoma. Um exemplo. Sim. Dentro de um modelo de expectativa, óbvio, vou viver da minha arte. Exatamente. Porra, óbvio. A gente teve essa conversa uma vez, né? A gente teve. Tu lembra? Eu ainda te perguntei, mas por quê? Você falou, porque é necessário. Eu lembro disso. Sim. Que eu ainda perguntei pra você, mas por que você acha isso necessário? Né? E aí você trouxe a visão de que o mundo é capitalista e tal. Sim. Tá vendo como eu lembro? Sim. Foi. E aí, tipo, e realmente é isso. E aí, elaborando isso, né? Eu olhei e falei, eu acho que é isso. Talvez a Milena, ela precise trabalhar com uma certa pluralidade que não vai fazer ela ser menos ou mais, vai fazer ela ser real. Exato. Entendeu? Então, a Milena, ela é real. Ela é uma pessoa que tem uma pluralidade de carreira. Ela não faz uma coisa só. Ela procurou se autorrealizar dentro da carreira dela. Então, em qualquer tipo que fosse, né? Então, por exemplo, antes eu trabalhava numa área de RH corporativo. Eu achava que o mundo corporativo não era pra mim. E aí eu entendi que não é isso. É que aquele movimento, aquela função, aquele contexto, o valor daquele lugar, 1000 coisas não eram pra mim. Mas, de repente, uma função como, por exemplo, de Headhunter que eu atuo hoje, porra, é minha cara. Sim. Hoje é muito minha cara. Eu de alguma forma, tá imersa e proporcionando para as pessoas oportunidades que nem elas imaginavam. Tipo, porra, eu chego na porta da pessoa e falo assim, oi, então, eu tenho um trabalho que você pode dobrar de salário. Pô, pra mim isso é massa. E você vê que aquilo funciona, sabe? Sim. E talvez antes eu não tinha essa visão, mas se eu não tivesse passado por aquele processo de inverno que eu passei, né? De muita solidão, desses baques, dessas quedas, para você se autoconhecer, talvez eu não fosse ver isso, e talvez eu ainda estivesse num otimismo tóxico, entre aspas, tentando me matar para fazer dar certo uma coisa que já dá certo por si só. Sim. Entende? Sim. Qualquer outra coisa daquilo não é real, é fantasia, porque é expectativa. Exato. Entende? Sem então, filtro assim, ainda, expectativa sem filtro, né? Que você simplesmente acha que aquilo é o real que tá rolando. Exatamente. Sem enxergar o macro do negócio. Exato. Né? Você vai, assim, naquele otimismo objetivo, aquilo que você acha. Beleza, o otimismo, ele é necessário. Só que ele tem que ser real. E pé E no eu chão. acho que... Exato. E eu acho que a expectativa hoje das pessoas é o que fode o rolê inteiro. Entendeu? As pessoas, elas têm dificuldade de trabalhar com a realidade das coisas. De serem claras, de estudarem para entender melhor. Exatamente o que você falou sobre as etapas do processo. Sim. Estuda para você ver onde você quer chegar. Onde você quer chegar? Você quer chegar lá por quê? Para viver o quê? Quais são as etapas que você tem que chegar? Quem são as pessoas que você vai abordar? O que você vai ter de troca ali, né? Em todos os sentidos, porque tem que ter uma troca. Qualquer relação é baseada por troca. 100%. Né? Seja emocional, financeira, material, não importa. Sim. Né? E aí eu acho que a pessoa, ela precisa ter essa visão, né? E geralmente ela só tem essa visão depois do retorno de Saturno. Saturno volta com a porra toda, grandão no rolê. Total. Falando aqui, filhão, senta aqui que você tem mais uns negocinhos aqui que eu vou te ensinar. Mas é exatamente isso. Sim, mas a realidade, que nem você tava falando, né? A realidade, ela não é tão bonitinha. A realidade não é, tipo, essa janta toda, esse conto de fadas todo. Tipo, às vezes você vê que a vida é uma sopa e você tá de garfo, que nem tem aquele meme lá, né? Você fala, pô, acho que eu tô usando o talher errado aqui. Mas é que nem a gente tava falando quando a gente teve essa conversa, né? Acho que a gente tava almoçando até. Sim. Que você tava falando, poxa, quero viver da minha arte, não sei o quê. E, pô, vou Na minha militância, sim. Porque o mundo precisa disso e eu consigo agregar. Pô, precisa, mas assim... E agora eu acho que faz total... É muito louco a gente estar tendo esse papo aqui de novo, porque eu acho que você encontrou uma coisa que faça sentido e agregue muito valor a todas as outras coisas que você faz, além da sua vida corporativa. Porque antes você estava, tipo, num rolê, numa parte corporativa muito distante do que a sua vocação, de fato, sabe? Do que a minha essência. Do que a sua essência. Hoje está muito perto e eu acho que isso é sensacional. Por quê? Eu percebo que, principalmente na nossa geração, as pessoas, elas estão cada vez mais buscando essa pluralidade que você falou. Elas não querem só ficar em um lugar só.
A gente vem de uma geração muito curiosa, sabe? E se eu fizer tal coisa? Uhum. Será que vai dar certo? E se eu fizer? E se? E aí a gente começa a experimentar. E aí viu que deu certo, tipo, uma vez, duas, fala, vou viver disso. Dane-se. Vou largar tudo, né? Vou fazer o intercâmbio, vou morar na Austrália pegando onda e enfim. E, cara, não é bem assim. Porque, como eu te disse, o mundo é capitalista. O arroz tá caro, o feijão tá caro. Tipo, os preços não se acompanham. IPCA, inflação, juros. Então, tipo... Sim. a gente às vezes acaba... Eu penso assim, né? Quando eu penso, pô, vou viver da música. Vou virar artista, vou não sei o quê. Não é assim. Vou viver discotecando. Não é assim. Sabe? Porque... Pô, tiro o chapéu pra quem tá nessa carreira há anos e consegue fazer acontecer. Porque é algo muito difícil. Não é nem um pouco fácil. É muito difícil. Eu tenho vários amigos que vivem da música e eu sou mega fã, porque assim, eu tiro muito o chapéu de quem faz isso acontecer, porque não é nem um pouco fácil. E você tem N consciência do fatores preço que é. É. E você sabe o quão forte aquela pessoa foi pra pagar o preço que pediu, né? Que foi necessário. Exatamente. Então, assim, você encontrar um jeito de você equilibrar as suas vocações e as suas essências é uma linha muito tênue e muito difícil de sintonizar ali. Muito. Eu acho isso sensacional, meu. Acho Não, isso é muito. sensacional. Tem até um meme que falam, né? Que brincam assim, trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai gostar daquilo. Exatamente. Eu acho isso muito real, cara. muito bom. E é real total. Não tem como fugir disso. Não dá. É a realidade. Qualquer empreendedor, qualquer pessoa que empreenda, tipo, vai ver que, pô, é desgastante. É muito mais desgastante do que, a princípio, satisfatório. Acho que a satisfação, ela vem depois do desgaste. Tipo, você para todo sujo de graxa, mão sujo, suado e fala assim, putz, valeu a pena. Sim. Saca? Mas o processo ali de você construir algo, meu, é extremamente desgastante. Não, e aí que tá o ponto, né? O processo, ele é uma escolha sua. Tipo, a forma como você vai escolher passar por esse processo é sua. Exatamente. Se você vai escolher uma pluralidade de carreira, se você vai escolher se matando porque, de repente, você tem uma outra estrutura que te proporcione fazer isso e aí abrir mão de outras coisas. Tipo, é você que escolhe como é que você vai viver esse processo. Sabendo que, ainda assim, você tem o seu processo de evolução. Então, você não pode simplesmente querer entrar em umas, por exemplo, de eu vou ajudar o mundo e ajudar as pessoas e esquecer que você também é uma pessoa em constante evolução. Total. E isso, muitos, assim, terapeutas acabam entrando nessa linha, né? As pessoas esquecem de fazer o autoprocesso, né? Quem que é o terapeuta do terapeuta, né? Exato, quem que é o terapeuta do terapeuta? Entendeu? São pouquíssimos que fazem esse processo de autoanálise, de evolução. Às vezes eu vejo que as pessoas buscam essa carreira, né? Essa linha de carreira, principalmente hoje em dia com a quantidade de modalidades de terapia que tem. E que eu acho que faz total sentido, porque somos seres plurais, não adianta. E cada pessoa vai ter um gatilho em um determinado segmento. No taroterapia, na psicanálise, não, na TCC, né, cognitiva comportamental, não, na astrologia. E eu acho que tudo bem, né? Cada coisa vai proporcionar um gatilho diferente que é necessário para você. Só que é muito importante que o terapeuta ele não esqueça de que ele precisa estar em processo constante. Sim. E aí, porque senão ele vai parar ele e as pessoas que ele tá atendendo. Então, tipo, esse é o principal ponto do terapeuta. Você acha que também, se ele não se cuidar, ele pode acabar absorvendo problemas e situações dos próprios clientes, assim, dos próprios analisados? Sempre. Deve ser muito louco isso, né? Porque, assim, você deve, como na terapia, acho que a pessoa absorve uma carga muito grande de informações pesadas a serem tratadas, né? Eu acho que se ele não souber filtrar, alguma coisa que passe ali pode desencadear um problema muito grande para ele, né? Muito, até porque existe um sistema, né, que a gente fala que é um sistema energético. Todos os clientes que a gente recebe para atender de forma clínica ou de mapa, não importa, eles vão trazer questões que nós mesmos, como terapeutas e astrólogos, precisamos trabalhar em nós. Então, entendi. se você é fechado para isso, você não vai conseguir fazer o mergulho necessário. Exato, você não vai mergulhar nem para você nem para o seu cliente.
Sim. Porque, e esse sistema, ele é um sistema energético. Antes de eu me tornar terapeuta astróloga, quando me falaram isso, eu falei, cara, é impossível. E aí, depois que você entra na vida assim, você vê que como é real. Como a pessoa, ela vai te trazer situações que se você, depois que você atende, que você olha, você vai estudar o caso da pessoa, porque você tem que estudar. Sim. Você vai estudar, você fala, puta, eu tô passando por isso. Aí você vê que é um sistema universal de energia, né? Que existe mesmo, as 12 leis herméticas, tal. É um sistema universal de energia que a escola não ensina, porque só ensina a porra da gravidade, o resto ninguém ensina, entendeu? Mas é verdadeiro, né? Existe um estudo, existe um livro sobre isso. Qual que é o nome? Fala aí pra gente. Eu acho que são as 12. Não sei se são as 12, mas acho que são 12. Os princípios herméticos. Tá. Que falam sobre as outras leis universais. Que explicam pra gente como aprender a entender o movimento das energias. Basicamente isso. Então, as energias, elas têm movimentos próprios que a gente precisa entender como que funciona. Puramente quântico, né? Puramente quântico. Sim. E é a verdade, né? Tipo, é uma coisa que se você for observar, né? Por exemplo, que assim, eu decoro, que eu acho que faz total sentido, que as energias, elas agem de forma como se fossem um pêndulo. Então, quando você vê que a sua vida começa a ir muito pra trás, você se prepara e mergulha, porque ela vai dar um salto. E aí você vai muito pra frente. Sim. Né? E isso significa que você tá dando um salto no sistema, de alguma forma, né? Então, você tá indo, vibrando numa outra energia, vibrando numa outra zona energética. Tipo um efeito catapulta. Tipo isso. E aí, enquanto você tá vendo a sua vida retroceder, você tá se desesperando. Porque você fala, cara, e aí você vai tentando controlar, você vai tentando conter, você vai tentando segurar, vai tentando se apegar nas coisas. Sendo que, cara, só vai. Solta, absorve de lição que você precisa absorver, vai, porque você vai ser arremessado lá pra frente. Né? As energias, elas funcionam assim, né? Então, o terapeuta, ele precisa, de alguma forma, estar em constante aprofundamento, né? Pra poder entender como as energias funcionam, porque é muito mais fácil você resolver o problema do outro. Com certeza. Né? Então, você resolvendo o problema do outro, você arruma uma solução do seu próprio problema. Então, esse é o ciclo. Sentido. Sim. E quando os terapeutas, eles estão fechados pra esse nível de profundidade, não sei nem por que eu tô falando isso, né? Deixa fluir. Só vai. Mas Alguém precisa ouvir isso. alguém em algum lugar vai ouvir Alguém isso. precisa ouvir isso. Né? Mas eu acho que essa é a realidade, eu acho, né? A vida do terapeuta por trás dos bastidores, vamos dizer. Não, porque do assim, astrólogo, às vezes, por exemplo, eu saio da terapia, eu falo assim, mano, acho que a minha psicóloga vai precisar de uma psicóloga depois de hoje. Porque é muito difícil, né? Tipo, é surreal. E aí, por exemplo, tem a parte do tarô, que você falou também que faz. Como é que você conheceu o tarô e teve essa curiosidade de estar do outro lado da mesa? Não só da pessoa que abre o jogo, mas da pessoa que abre o jogo. Nossa, que pergunta. Que é isso, hein? Meu Deus, adorei. Acessando áreas aqui inéditas. Meu Deus, como é que eu respondo isso? Porque o tarô foi uma coisa muito sem querer. Olha, o tarô hoje, ele é um presente pra mim muito legal, porque ele me serve como um direcionamento. E um direcionamento rápido, né? Ah. Porque a astrologia, ela tem as previsões que ensinam a gente através das energias e dos cálculos e tal. Só que é uma coisa mais ampla, é como se fosse um alinhamento com o universo, né? Então, tipo assim, você se comprometeu a fazer tal coisa nesse ano. Aí a astrologia vai te falar o que é, né? E os preços que você deveria ter pago e não pagou. Ela te dá uma visão no geral da sua vida. Traz acontecimentos também, mas não tão ali clínico quanto o tarô. Porque o tarô, ele é tipo um oráculo realmente, né? Então, eu quero uma visão da minha vida pro próximo mês nessa área com essa pessoa. O tarô te dá a resposta. Só que aí ele não te tira o livre-arbítrio, porque ele não é algo que ele vai determinar. Ele vai te mostrar o cenário real que tá ali. Se você olhar para esse cenário e você quiser mudar de atitude, você pode. Ele te dá uma alternativa, além do que você tá vendo. Ele te dá uma visão. Sim.
ele te dá a visão real, que muitas vezes a gente não tem porque a gente tá num prisma egocentrado. Ou a gente não quer ver também, né? Porque a gente não quer ver. É. Porque é uma expectativa. Uhum. Tanto que, assim, na minha vida, quando é uma decisão muito grande, eu não jogo tarô pra mim mesma. Eu jogo tarô pra mim mesma, sim, num contexto, né? Mas aí eu vou lá pra minha professora de tarô, minha amiga maravilhosa, falou, ó, joguei e deu isso, me ajuda, porque pra mim é surreal. Uhum. Ou eu vou, putz, sei lá, casar no dia seguinte com o amor da minha vida e ter 5 filhos, ou eu vou morrer, perder uma perna e ter um câncer. Eu não consigo trazer. Por quê? Porque eu tô falando da minha vida, né? Então, quando são mudanças muito grandes, assim, eu geralmente peço mesmo a ajuda de alguém. Sim. Porque... Respaldo, né? Por respaldo. Sim. Por respaldo. Mas quando é uma coisa mais tranquila, né? Que eu sei que não envolve tantas mudanças, não é uma decisão tão grande que eu preciso fazer, aí eu consigo tirar pra mim mesma e aí eu me imagino como se eu fosse uma outra pessoa e faço a minha interpretação. Sim. Como é que você descobriu, de fato, ali o tarô? Com quantos tarô? anos? Como é que foi? O Em que tarô... Porque, assim, sempre tem um fato gerador que leva a gente a procurar algo, né? Então, tipo, alguma resposta ali que a gente estava procurando ou alguma coisa que a gente está cansado já de passar e vai e tenta, tipo, evitar e procurar algo que a gente não consegue enxergar logo de cara, mas que contem pra gente que a gente quer botar uma fé naquilo. Eu, pelo menos, penso assim. Isso faz parte dos meus... das minhas prerrogativas religiosas, inclusive. Porque, meu, às vezes você tá cansado de algo que tá acontecendo frequentemente na sua vida, ou você quer buscar algo novo, então, meu, aqui eu já não tô mais tão feliz, tão contente, eu vou buscar algum outro lugar que me dê algum outro tipo de resposta que eu ache válido, né? Então, Sim. como é que faz Não, pontapé faz pra sentido você? isso que você tá falando, no sentido de, tipo, eu escolho no que eu quero acreditar. Total. Eu acho que é Total. por aí. Inclusive precisa existir uma pluralidade de religião também, eu acho. Sim. Porque assim, agora vamos entrar num clima polêmico aqui, num tema polêmico. religião. Porque eu acho assim, meu, todas as religiões, elas te ensinam que você tá abaixo de um ser supremo. De um Sim. ser maior que todos. Só que cada uma delas conta pra você uma história e te coloca alguns princípios que para acessar esse ser supremo você precisa cumprir determinadas regras, cumprir determinados princípios, né? Só que algumas delas se conversam e mesmo que em paralelo, né? Só que às vezes você também admirar uma outra religião e criar uma simpatia por ela acaba ferindo essa religião atual que você tá. Sendo que, pô, as duas estão levando para o mesmo lugar, para o mesmo entendimento, né? Porque eu acho que a religiosidade é um entendimento, é um processo de entendimento, seja ele espiritual, seja ele, sei lá, de universo, de qualquer coisa. E por isso que eu acho que, meu, esse fanatismo não leva ninguém a lugar nenhum, sabe? Pelo contrário, acho que só atrasa, né? Seria muito legal se você colocasse, sei lá, um padre, um bispo, um pastor, um pai de santo e uma mãe de santo para trocar uma ideia num bar, tipo, sobre várias coisas. Ia ser muito bom isso, para cada um entender até onde pode ir dentro da religião do outro e vice-versa. Porque Sim. dentro até das próprias religiões mais, digamos que extremista, né? A evangélica, extremamente fervorosa, e a católica, várias interpretações existem em comuns entre elas, né? E das figuras católicas também, aliás, eu acho que os santos da Igreja Católica também têm origem, muitas vezes a mesma origem dos santos das religiões africanas. Sim. Saca? Então, tipo assim, é puramente uma interpretação das mesmas figuras que estão levando para um mesmo lugar. Só que tem tanto embate por causa disso, tem tanta guerra de foice por causa disso, que se as pessoas tivessem um pouco dessa consciência, eu acho que o mundo seria um pouco melhor, sabe? De tipo assim, você não ficar tão bitolado ali, olhando pro seu umbigo e ouvindo alguém falar pra você o que você deve fazer ou não. Pô, se questiona alguém, olha pro lado, tira alguma dúvida, experimenta algo novo, sabe? E aí só você vai saber poder falar o que é bom pra você,
sabe? Sim. Tipo, porque senão a gente vai ficar inerte e, sei lá, sem opinião. Simplesmente papagaio de pirata, sabe? Não, Reproduzindo total. coisas. Mas esse não é o ponto. Vamos voltar aqui. Foi só uma... Não, mas esse foi é o só um ponto. devaneio. Não, mas esse é o ponto legal, porque, tipo assim, trazendo dentro do contexto da psicanálise, a religião, ela é a busca do pai e da mãe, né? Total. Então, tipo assim, como é que eu vou dizer pra você que o pai que eu quero é um pai evangélico que me enche de regras, né? Se, na verdade, o pai que eu quero, ele é um pai que me esclarece, então por isso que talvez eu vá pra uma outra linha de religião. Porque é uma religião mais explicativa, mais esclarecedora, com menos regras, menos punição, né? Então vai tudo... e tudo isso dentro do contexto de religião, igreja, templo, congregação, enfim. Porque você vai ressignificar religião na figura de pai e mãe que você quer pra você. Exatamente. É isso que você vai ressignificar. A religião, ela vai ter esse significado pra você. Então, quando a gente traz que o tarô e a astrologia e todo o conceito de espiritualidade também traz esse significado, a religião também traz. Porque as religiões que colocam regras ou esclarecimentos, que no caso todas colocam, né? Mas trazem pra gente trazer uma maturidade maior, né? Sim. Então, se de repente te faltavam regras, te faltaram muitas regras na vida, né, que era necessário, que era talvez uma responsabilidade, uma função do seu pai, você vai buscar uma religião mais extremista. Porque você precisa daquilo, o seu organismo precisa daquelas regras. Precisou um dia, e talvez você não tenha feito esse amadurecimento para entender. Você precisa daqueles limites ali. Exato. Que alguém te coloque. Exatamente. Que alguém que fale que é divino aquilo, né? Que você Exato, precisa porque você seguir não aquilo. consegue se colocar. É. Então você precisa que alguém coloque pra você. As nossas alianças, geralmente, a gente faz assim, quando a gente não tem conhecimento de quem a gente é. Né? A aliança e o limite que eu não consigo me colocar, eu peço pro outro colocar por mim. Sim. Né? E aí, isso é um contexto de religião. Mas o tarô... Voltando pro tarô. Voltando pro tarô, o tarô, cara, caiu no meu colo. Sério? Sendo sincero, eu tinha acabado de terminar um relacionamento, tipo, muito punk, de 12 anos. 12? 12 anos. Nossa. 12 anos. Rolou bodas dentro do relacionamento. Total. Não, foi um relacionamento que eu fui casada, me separei e namorei o resto do tempo. Meu, foi muito tempo. E aí a gente tinha terminado. Justamente, acho que por conta desse movimento, né? Os papéis se perderam dentro do relacionamento. Saturno apareceu pra você. Saturno apareceu. Saturno apareceu, exatamente, pra mim e pra ele. Caraca. Foi Botou Saturno. vocês na cadeirinha lá da escola. Foi Saturno, cara. Caraca. Foi o retorno de Saturno que fez isso. E aí, a gente terminou um relacionamento de 12 anos. E... justo nessa época, eu precisava de uma explicação para o que estava acontecendo, porque eu não estava entendendo, né? E aí, eu já estava tendo aula de astrologia nessa época com essa pessoa, com essa mulher, Zilce, o nome dela, eu falo, né, de coração aberto, porque ela é maravilhosa. E já estava tendo aula com ela. Inclusive, foi uma das pessoas que me deu mais colo, assim, físico mesmo, né, Sim. até nesse momento. Porque teve uma outra pessoa também, minha terapeuta e querida amiga hoje, que me ajudou muito também nesse processo. E aí ela falou, Milena, eu vou dar aula de tarô, você não quer participar da turma? E aí eu falei, tá bom, mas eu não tenho dinheiro. Aí ela assim, não precisa, depois você paga. Então foi bem assim, do jeitinho brasileiro. Irado. Aí eu falei, então tá bom. E aí quando eu fui, que eu me deparei com a imensidão do tarô, e tudo que ele estava relacionado, e o que eu conseguia descobrir com ele, e o quanto eu ia conseguir trabalhar de alguma forma até a minha mediunidade, né? Porque o tarô, ele foi um processo fundamental para eu trabalhar eu diria a minha mediunidade, que eu diria a minha parte espiritual. Todo né? mundo tem uma mediunidade, isso Todo é um fato. todo mundo. A gente só precisa encontrar um meio de trabalhar isso, porque senão você vira uma bomba relógio, né? Exatamente. E aí o tarô, ele foi isso pra mim. Ele foi uma maneira de eu encontrar ali esse lado meu espiritual, um tanto quanto de transcendência, né? Porque, por exemplo, a astrologia, ela me traz, mas ela, pra mim, ela é física. Sim. Não adianta. Ela é física, ela é ciência.
Por mais que as pessoas não considerem, pra mim, ela é estudo. Uhum. É estudo de observação. Por que a vacina tá dando mó rebu do jeito que tá? Porque não teve tempo suficiente pra observar. Sim. Entendeu? Então, tudo na vida é feito por observação. Por um Uhum. estudo de observação de períodos longos. Né? Isso é ciência. Isso é ciência. Sim. Isso é ciência. Sim. A ciência Na raiz é... pura ali. Exato, mistura de moléculas de energia que vai dar em alguma coisa e você Uhum. observa um tempo pra ver o que aquilo dá. Sim. Né? E a astrologia, pra mim, é isso. Só que o tarô não. O tarô, ele é um oráculo. Então, o tarô, ele me faz sentir conectada com uma divindade espiritual, de alguma forma, que eu consigo ter acesso a informações e respostas que talvez eu não fosse ter, né? Então, ele me permite enxergar. Ele é um conselho, Uhum. né? O tarô, pra mim, é um conselho. Sim. Fala, tarô, eu quero saber o que eu faço pra tal coisa. Aí, o tarô vai abrir e vai falar assim, olha, você tá agindo dessa forma, a base disso que você tá agindo é por causa disso aqui. Se você continuar assim, você vai ter o futuro disso aqui. Entendeu? Então, ele traz... É um conselho. E aí, quando eu me vi naquele momento que o que eu mais precisava era um conselho, eu mergulhei no tarô, né? Uhum. E aí, eu mergulhei no tarô. Eu comecei a estudar tarô, eu jogava tarô. Aí, eu fiquei a louca do tarô. Hashtag tarô. Hashtag tarô, tarô pra tudo. Era assim, eu anotava, eu estudava, eu mergulhei no tarô, num grau absurdo. E aí foi quando eu comecei a trabalhar também a esse contexto da mediunidade pra entender que não era só eu ali, né? Sim. Me trouxe uma figura maior que talvez era o que eu buscasse muitas vezes nas religiões e não encontrava, Sim. né? Essa figura maior, né? Então eu Ou talvez não ressignifiquei. tenham te mostrado isso também. Porque eu acho assim, vou colocar meu ponto de vista agora, hein? Eu acho assim, o tarô, que nem você falou, é um canal de comunicação para perguntas e respostas. Sim. Né? Só que ele não fica puramente nas cartas. Eu acho que todos nós somos acompanhados de, sei lá, cada um dá um nome, orixá, guia, enfim, de seres espirituais, digamos assim, Sim. que estão conosco o tempo inteiro, né? E alguns desses seres pedem um pouco de voz pra gente em alguns momentos, para eles também extravasarem do mesmo jeito que a gente às vezes precisa extravasar, né? A gente precisa encontrar mecanismos para que essa troca de fato aconteça. Sim. Porque se só você extravasa, eles ficam vazios. Se só eles extravasam, a gente fica vazio. Se tiver uma troca, todo mundo fica bem. E todo mundo flui no mesmo sentido, eu penso. E às vezes, tipo assim, o tarô é uma ferramenta de comunicação também, digamos assim, entre esses planos do que a gente não vê para descobrir coisas que a gente quer ver. Né? Isso é uma visão que eu tenho, particular minha, do tarô. E aí que você falou de trabalhar a mediunidade. Às vezes essa seja a oportunidade que essas pessoas que a gente não vê precisam para extravasar ali e te ajudar a orientar pessoas sobre o que elas querem saber. Sim. Não, isso faz muito sentido, porque quando eu faço esses processos hoje, né, assim, de meditação e conexão com toda essa minha... com tudo isso que eu trago de bagagem hoje espiritual, que eu entendo que é a parte espiritual que eu escolhi seguir, né, que não tem um nome. Não tem um nome. Rótulo. Não, é um pouco do Kardec, é um pouco da Umbanda, eu faço o ritual do Candomblé, então assim, não tem um nome. É um blend ali. É um blend, exato. Tem as minhas filosofias de vida sagrado feminino, então você mistura tudo, sim, entendeu? Sim. Mas isso que é legal que eu tava te falando, da pluralidade. Sim. De você não ficar num lugar só, entendeu? E extrair de tudo aquilo que você experimentou coisas valiosas pra você. Sim. Não, e hoje eu sei que, assim, existe... Até porque eu acredito muito no contexto de que nós somos vários. Nós mesmos, a nossa essência é plural, né? Então, nós somos realmente vários. Sim. Então, eu acredito que tem uma Milena que ela não é... É como se fosse assim, vou dar um exemplo claro pra pessoa seguir e entender. Tipo... A cigana, entre aspas, que leu o tarô, ela é a Milena. Só que ela é a Milena em outro plano, em outra atmosfera, com outra forma. Sim. Em que ela não precisa de mim, da minha matéria. Mas eu não sou nada sem ela. Sim, sim. Então, assim, isso fica muito claro.
Então, quando eu vou acessar essa minha personalidade, porque eu considero como minha e acoplada, quando eu vou acessar essa minha personalidade, eu dou voz pra ela, né? Então, eu dou esse lugar pra ela de fala ali. Ela é minha, ela sou eu, então nós somos ali juntas, de alguma forma, né? Uma contribui ali pra outra. Tá conectada. Claro que ela contribui muito mais pra mim do que eu pra ela, porque isso eu acho que dentro das minhas meditações isso já ficou muito claro. E eu acho que... E aí eu vou alimentando ela com todas as coisas que eu acho que faz sentido que ela gosta, né? E muitas vezes não é na matéria, mas é numa energia. Né? Mas é sempre na energia. É na energia. É sempre. É na energia. Sim. Um dos motivos, por exemplo, de eu fazer polidense. É isso. Entendeu? Eu sei que não é só por mim. Por mais que eu goste, não é só por mim. Né? Eu sei que tem todo uma infinidade de energias que ali que são trabalhadas e que são alimentadas porque são e precisam ser, entendeu? Sim. E a essência daquela energia precisa ser alimentada e trabalhada. De alguma forma, e eu, como Milena, na matéria, preciso projetar em algum lugar. Porque se eu não projetar em algum lugar... Você explode. Eu explodo. E ela vai ser projetada de forma inconsciente. E aí vai ser um estrago. Sim. Entendeu? Total. Então, por eu já saber que eu preciso dessa energia projetada em algum lugar, eu escolho onde eu vou projetar. Eu tenho a consciência de onde eu quero projetar, e aí eu vou escolhendo o tarô, escolho o poli, né? Vou escolhendo. Coisas que te extravasem, de alguma certa forma, energeticamente, fisicamente, que gerem algum tipo de movimento. Eu passo muito por isso, eu experimento muita coisa. Desde fotografia, tocar guitarra, virar DJ, enfim. E agora podcast. É verdade. Eu gosto de experimentar essas coisas mesmo. Porque eu preciso de movimento, né? Eu preciso estar em movimento e preciso... Pisciano, né? Tem que criar alguma coisa sempre, inventar sarna pra se coçar. Sim. Mas eu acho que, trazendo pra associação que você falou, do tarô pra astrologia, que nem você falou que existem pessoas que acompanham a gente. Eu acho que quando a gente nasce, do mesmo jeito que a gente interfere ali, ou é interferido pelo fluxo planetário, quando a gente nasce também na espiritualidade, existem seres também que são agregados a nós. A nossa, o nosso perispírito, o espírito, enfim. Sim. Mas que não a matéria. Do mesmo jeito que você precisa fazer coisas para alimentar os planetas que te regem, preciso trabalhar um pouco o meu lado mais virginiano, o meu lado mais pisciano, preciso trabalhar mais o meu sol. Da mesma forma, eu acho que a gente precisa também trabalhar mais, primeiro descobrir, né, essas pessoas e essas entidades, esses guias que estão com a gente e trabalhar eles também. Porque eu acho que está diretamente ligado. Se você consegue manter um fluxo bom astrológico, sua vida vai fluir melhor de um lado. Se você consegue manter um fluxo bom espiritual, sua vida também vai fluir muito bem. E eu penso dessa forma também, né? Tipo, com relação à religião, com relação a tudo. E a partir do momento que eu comecei a pensar assim, algumas coisas fizeram muito mais sentido para mim. Do que fazer ou do que não fazer, talvez, também. Para tentar alimentar, ou para tentar buscar, ou para qualquer tipo de coisa. Às vezes também você não fazer nada é algo útil dentro desse cenário. Tipo, para não errar, eu vou ficar aqui parado, esperar ver qual que é a melhor forma, esperar um sinal de um caminho melhor para seguir. Sim, se manter numa posição de observar. Sim. Total, não, faz total sentido. E na astrologia, que é muito engraçado, porque quando a gente faz o mapa de alguém, a gente consegue ver, por exemplo, assim, dependendo da configuração que tem no mapa daquela pessoa, eu posso dizer que aquela pessoa tem uma tendência, por exemplo, a ter esquizofrenia. Por quê? Então, porque tá ali. Eu tô vendo ali. Então, eu vou chegar pra pessoa e vou falar assim, olha, você tem que trabalhar o seu lado espiritual. E aí, ela tem que ressignificar todas aquelas vozes que ela escuta, porque ela escuta, entendeu? Ela escuta. De fato. Ela tem que ressignificar e ver aonde ela vai projetar. Se ela vai projetar numa doença esquizofrênica e tomar um remédio, ou se ela vai projetar numa questão de uma espiritualidade. Ou então, se ela vai saber conversar internamente com aquelas... De alguma forma, mas tá ali que ela escuta. Entende? Então, essa é a diferença quando você vê o mapa de alguém. Né? Como tem pessoas que, às vezes, podem desenvolver uma esquizofrenia, mas aí já entra num modelo de doença mesmo. Clínico. Entendeu? Clínico.
Mas quando você vê o mapa, você entende que a pessoa escuta vozes. Aí você vai dar pra ela um direcionamento e ela vai ver pra onde ela quer seguir. Sim. Né? E eu acho que isso é muito importante quando você faz o mapa. A importância de você fazer o mapa natal é você ter essa autocompreensão, né? Puta, escuto vozes. Nossa, como é que você sabe que eu escuto vozes? Tipo, porque tá aqui. É tipo isso. Caraca. Não, saiu aqui pra mim. Chegou no meu e-mail aqui, ó. Tô vendo aqui. Você escuta vozes. Você escuta vozes. Total. E agora? É muito louco isso. É. E qual foi o jogo de tarô mais louco, assim, que você já abriu pra alguém? O jogo de tarô mais louco que eu abri pra alguém? Você ficou em choque, assim, você falou, meu, não creio nisso. Que loucura. Não creio de realmente não botar fé, mas tipo de ficar impactado, assim. Nossa, vários, porque eu nunca esperava ver aquilo que eu vi. Tipo, Porque às vezes você tem você julga, né, de alguma forma. Você Sempre, tem uma na opinião. verdade. Você cria uma opinião sobre algo, Sim. né? Mas aí quando você joga o tarô, você fala assim, nossa, tipo, nunca tinha visto por esse lado, né? Uhum. Então eu acho que muitas vezes o que o tarô me mostrou é que eu não imaginava quantas pessoas ficavam acomodadas naquilo que elas se queixavam. Tá. Na sua grande maioria. Entendi. E isso me chocava, porque talvez eu não visse isso. Eu acreditava no ponto da pessoa quando ela trazia dor. E realmente, aquilo dói. Só que às vezes ela tá tão acomodada com aquilo, que é com aquela própria dor, com aquele próprio ciclo, e não quer sair dali. E o tarô mostra, eu preciso falar, então, isso que você tá me trazendo... Veja bem. Você se acomodou com essa dor, né? Uhum. Ou então, quando, por exemplo, a pessoa vem te perguntar... Porque quando eu jogo o tarô, a primeira rodada é uma jogada, tipo, geral pra vida, né? Uhum. E aí, porra, eu vejo que a pessoa vai se separar e ela vai me perguntar de trabalho. Aí eu tenho que tentar, porque, porra, eu vi, né? Tá ali. A pessoa vai se separar. Aí eu preciso falar pra ela, eu falo, ó... Então, sua vida é profissional, mas e o seu relacionamento? Porque aqui tá me dizendo... Eu acho que você não tá olhando muito pra ele. Aí eu tenho que trazer esse Direcionar ponto. ali. Eu acho que esse é o principal, assim, de jogo de tarô que eu achei mais... Falei, meu, como é que eu vou responder pra pessoa que ela vai se separar? Uhum. E aí você continua jogando, aí tá lá, a pessoa vai se separar, né? Aí você fica, cara... Isso aconteceu comigo, eu tava namorando, aí jogou que eu ia me separar, deu que eu me separei. Falei, mentira. Falei, mentira, tava tão bem. Sim. Nossa, e quando eu joguei tava ótimo. Falei, não, mentira. Aí eu falei assim, não, aí tarô, o que eu não tô vendo? Aí eu fui lá, joguei pra ver o que eu não tava vendo. Aí eu olhei e falei, tá bom. Já entendi que vai ter um término aqui. Aí eu já achava Tarô que diz, você vai separar. Esse tarô tá errado. Esse tarô aqui tá errado. Falta bombril na antena aqui pra sintonizar. Totalmente. Eu falei, gente, mentira que eu vou me separar. Mentira. Aí eu ainda tive um términozinho de leve. Falei, era isso, era coisa leve. Uhum. Terminei. Era real Era mesmo. real. Tipo, Era rompimento. rompimento. Eu não botei fé. Sim. Entendeu? É muito louco isso também. Às vezes a É gente muito não quer louco. aceitar uma resposta que a gente procura. Sim. Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Na maioria das É vezes. muito louco. Uma vez eu fui jogar tarô, eu fiquei em choque. Porque eu fui na casa de uma senhorinha extremamente humilde. Extremamente humilde. Ela era, eu acho que semi-analfabeta. Aham. Eu acho que ela... Não, acho que ela era analfabeta, na real. Acho que ela não sabia nem ler. Mas ela sabia jogar e, enfim... Porque era de família o negócio. Uhum. Meu... Ela perguntou o meu nome só. Nem idade, nem nada. Meu nome. E beleza, tal, embaralhou, pediu pra eu cortar. E aí abriu o jogo. Aí ela tirou uma carta. Fabrício, Goulart, papapá, tal idade, não sei o quê. Tem vocação pra isso, pra aquilo, pra aquilo. Isso ela lendo uma carta. Eu aqui, desculpa meu anjo, não... E ela guardou e falou, pode tirar outra. Eu falei, mas você pode repetir a primeira? Ela voltou do início e disse tudo igual. Eu falei, mas onde a senhora tá lendo isso? Desculpa minha invasão. Ela não, tá aqui, ó. Era só uma figura que tava lá. E ela leu, tipo, letra por letra, de novo. Me disse, né? Letra por letra, de novo. Eu falei, porra, bicho, agora a parada é séria, então. Porque, mano,
É do muito nada, louco. do nada. E aí ela abriu o jogo e tal, a gente falou sobre a parte profissional também, Aham. etc, etc. Fui procurá-la por parte emocional, amorosa, né? E aí ela me disse, não, você passou por um término recente de uma pessoa que realmente gostava muito de você e tudo mais, tal, vocês dois estão muito magoados. Ó, mas aqui diz que no final de março você vai conhecer uma moça muito interessante e vocês vão se relacionar. Ela não é daqui, ela gosta muito de praia, ela é assim, ela só descreveu a menina inteira. Eu falei, beloved, acho que você tá meio chapada, moça, como assim? E descreveu, tipo, falando várias coisas sobre mim também. Que eu falei, tipo, eu saí de lá, eu devia ter gravado, porque pra absorver tudo Sim, depois, assim, né? sim. O meu eu deixo a pessoa gravar. É. Eu falo, inclusive. Mas eu fiquei Grava. muito em É. choque com a assertividade do negócio, com algumas coisas que eu tinha que ouvir que eu não queria ouvir, e com algumas coisas que eu precisei compreender pra poder sair daquela situação. Mas, tipo, é uma ferramenta muito louca. É. Muito. É muito. Na mão de quem sabe fazer também, né? Porque infelizmente tem muito. Tem muita mãe Morgana e hashtag de Sim. Instagram que faz uma consulta super superficial com você pelo WhatsApp de, sei lá, 15 minutos, 2 perguntas, você paga a mó grana. Que eu já vi Sim. pessoas caindo nessa e não falam nada com nada sobre a vida da pessoa. E é meio. É difícil, na verdade, você confiar em quem você procura pra abrir assuntos tão delicados, né? Tipo, é bem Não, é complicado. muito. É justamente por causa daquela questão sistêmica, né? Tipo, existe um princípio energético que tá conectando. Uhum. Conectou você com ela. Sim. Conectou você com ela e é sempre assim. Uhum. As pessoas que chegam até mim, elas chegam porque tem alguma coisa que nos conecta. Sim. Né? Independente da psicanálise, tarô, astrologia, tudo, tem Sim. algum princípio ali de alguma mesma energia que dá match, assim, que liga. E teria que ser aquela pessoa. Porque o jeito que aquela pessoa fala é o jeito que vai fazer você ter um gatilho. Total. É isso. É Total. isso. Por isso que tem que ter esse match. Eu acho que todo mundo que a gente cruza tem alguma coisa a dizer pra gente na forma que a gente vive, né? Eu acho que as pessoas acabam passando pelo nosso caminho, é meio até clichê falar isso, mas acho que pra gente observar pontos que a gente precisa melhorar ou pra gente descobrir formas que a gente pode contribuir no caminho de alguém, né? E que nem você estava falando, só pegando aquele ponto lá que você falou que existem outras milenas e alguns outros lugares e tudo mais. Você curte um pouco de física quântica também. Você já ouviu falar da teoria das cordas? Ou não? Não, acho que não. Meu, é como se fosse várias realidades paralelas a que a gente tá vivendo. Sei. Meio que interestelar, assim, meio que National Geographic, essas paradas assim. Mas cara, é muito bizarro isso. Na física quântica existem, tipo, esses desdobramentos de multiversos, assim. É bizarro isso. Então, isso foi uma coisa que eu comecei a estudar, só que eu não entendi. Tipo, eu não consegui, não deu insight. Aí eu parei. Aí eu falei, cara, eu preciso... Acho que talvez eu não esteja pronta, sabe? Assim, não é o momento pra isso agora. Sim. E aí eu fui pra uma outra linha de estudo e tal, mas isso é uma das coisas que eu acredito demais. É muito louco isso. Não, é muito louco. É muito louco. Porque aí, qual é o ponto? Eu vou estudar isso, tipo, até o final, até isso se tornar ciência. Sim. Você entendeu? Sim. Tipo, Observar. não uma pseudociência. Entendeu? Eu vou Sim. estudar isso no íntimo ali do negócio pra aquilo fazer sentido pra mim. Aí fez sentido pra mim, eu vou acreditar e vou trazer como um contexto de vida, tipo, absoluto. Vai validar sabe? aquilo. Vou. Vai validar. Que eu traga essa profundidade. Não, mas é muito louco. Mas eu acredito muito. Isso é um bagulho que eu acredito muito, assim. Eu acho que a gente tem vários de nós que estão vivendo em planos diferentes o tempo inteiro, de acordo com o estilo de vida daquele plano, né? Então, tem um plano que eu acho ali, que é uma egrégora, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer assim, porque eu não gosto muito dos nomes, porque aí... Rotula. E eu não gosto disso, sabe? Sim. Eu acho que tem que ter essa liberdade. E aí... Mas eu acredito nisso, tipo, o estilo de vida dali, que aí tem uma outra versão minha, e que a gente se conversa o tempo inteiro. E ela me passa informação, eu passo informação pra ela, e aí a gente vai evoluindo como ser integral, como um princípio energético, né?
Convivendo. Convivendo. Que é aquele mesmo princípio energético da mitologia, onde nós somos deuses e a gente tá dentro de um modelo de constante evolução. Sim. Né? Eu acredito muito nisso. Cara, eu acredito demais. Na verdade, eu acredito em quase tudo, eu acho. Sim. Porque de alguma forma, alguma coisa acaba fazendo sentido. E você consegue extrair, nem que seja uma pequena parte, para você guardar no bolso e levar para refletir mais tarde, né? Sim. Seja em filosofia, seja em religião, que também a religião ela não deixa de ser uma parte de filosofia, né? Mas seja também de cultura, enfim, eu acho isso muito louco, meu. E pra gente caminhar pro final aqui, se você, hoje, fosse mandar um recado pra uma Milena que você ainda vai conhecer e que ainda vai interagir, ainda vai conviver com você, digamos que num futuro espiritual de trocas que a gente tá falando aqui, se você pudesse deixar um recado seu hoje pra ela, qual que seria? Nossa. Um recado meu pra uma pessoa, pra uma Milena do futuro. Que você ainda vai se conectar com ela, que você talvez um braço ainda que você descubra que possa ter. Um braço ainda que eu descubra que eu possa Pra ter. vocês coexistirem. Porque essas pessoas que você tá falando que existem outras milenas, em outros planos, etc., de alguma forma, vocês acabam se conectando e coexistindo em algum determinado momento, pra ter essa troca. Sim. Se você fosse conhecer uma outra Milena que existisse em um outro lugar e que futuramente ela viesse a se conectar com vocês, pra vocês coexistirem, assim como você se conecta com essas outras Milenas. O que eu diria pra ela? Logo de cara, assim, pra mostrar quem você é. Logo de cara pra mostrar quem eu sou? Puta, eu ia falar... Não sei, eu ia pedir pra ela me explicar, cara. Me fala como que... Me fala por onde eu tenho que ir, sei lá. Alguma coisa, acho que nessa linha, assim. Tem uma Milena que eu quero me conectar, só que é mais pro futuro, que é a minha versão mãe, né? E aí eu acho que é Aí eu acho que, puta, vai ser um bagulho muito louco. Total. Que eu vou passar, que eu vou me conectar com, puta, uma Índia das mais porretas. Que eu tenho certeza, entendeu? Daquelas que quer, sabe, parir na floresta. eu acho que eu vou me conectar com essa mulher, entendeu? Sim. Mas, assim... não sei. Eu acho, né? Eu acho que vai ser assim. Pode ser que eu esteja enganada. Mas aí eu falaria isso, pra me explicar como é que as coisas fluem, porque com certeza ela vai ter uma série de conhecimentos que eu ainda não tenho. Né? Então eu falaria, me explica pausadamente, da melhor forma, pra eu racionalizar. Né? Eu acho que pra mim eu falaria, cara, senta aí, tem um pouco de paciência, que eu sou complicado no começo, mas depois você vai entendendo. Nossa! Porque as coisas vão continuar caminhando, sei lá. Não, mas faz sentido, porque sua lua é em Áries, né? Olha lá, fala um pouco do meu mapa aí, logo de cara. E a minha lua em Virgem. Porque eu lembro que quando a gente tava trocando ideia, eu mandei meu mapa pra você e você começou a me descrever todinho. Eu fiquei com medo. Muitos Falei, ficam. gente, como assim? Como assim? Inclusive, Sim. que fique claro, não tenho terra no meu mapa, né? Vou protestar isso no Zodíaco. Não, é verdade, é verdade. É porque, cara, você olha o negócio e dá pra ver, o negócio tá escrito, não tem como, né? Chega no seu e-mail. Chega no meu e-mail, ali, lógico. Não, e não tem como, o negócio tá ali, você vê e você fala, é dali que a gente faz os minutinhos de degustação, né, que a gente chama. Sim. Isso é o mapa, cara, é isso, não sei até onde eu posso te expor aqui. À vontade, à vontade. Não, aqui, pô, pessoa pisciana, que vai ser uma pessoa empática, que vai ser uma pessoa muito preocupada com os outros, talvez um pouco perdida em algumas coisas, né? Aí entra um ascendente em aquário, que vai ser uma pessoa muito questionadora, muitas vezes militância extrema, com um pouco de rebeldia sem causa, até encontrar a causa para essa rebeldia, porque a rebeldia não deixa de existir, ela vai ficar sempre ali. Sim. Mas ela tem que encontrar uma causa, né? Senão você vai querer comprar todas as lutas, brigar todas as lutas, não vai ter esse filtro.
Porque a sua lua ela é em Áries, então a sua lua ela gosta de uma briguinha. Muito. Né? E aí vai entrar a sua lua em Áries, no impulso inconsciente. Aí vai entrar com o teu ascendente em Aquário. Que vai falar assim, porra, uma luta ali, me segura que eu vou entrar. Vai ser exatamente isso. Nossa, dependendo da causa ainda, teu peixe... Não, teu sol vai falar assim, cara, eu preciso dessa luta pra brilhar. Às vezes é uma luta meio bosta. Sim, e aí total. você vai estar, nossa, eu preciso dessa luta pra brilhar aqui. Aí você vai, entrou na luta, tá no meio, nem sabe se ganhou, se perdeu, quando viu, não sabe nem porque entrou. Exatamente isso. Né? Exatamente isso. Esse sou eu, senhoras e senhores. É muito isso. É muito isso. Mi, obrigado. Prazerzaço conversar contigo. Que isso, eu que Obrigado agradeço. pela confiança. Espero que você tenha gostado. Deixe seu contato aí pra galera, seu Instagram pra galera seguir de novo. Sim. Pra gravar. Fala aí qual que é. É mica.astrologia. E esse é o Insta, né? Aí o contato Sim. é o WhatsApp mesmo, mas aí no Insta Tá tem lá também. vinculado também. Tá vinculado. E Maneiro. aí é isso, manda mensagem que a gente faz alguma coisa. Sigam esta potência astrológica aqui. Obrigado, Mi. Eu que agradeço. Valeu, obrigado a todo mundo que tá Fá. conectado aqui. Fabão, For Frames Studio, obrigado. Usem Save, uma marca nova que tá chegando aí. E a gente se vê no próximo Onde Parar Parou, nome do nosso podcast. Valeu.